Bom, suponha que eu quero contar todos os números de 1 até 10. Como que eu posso fazer isso? Bom, para fazer esse tipo de operação de forma inteligente, né, sem ter que ficar copiando e colando código várias vezes, a gente usa instruções de repetição. Tá? Será que o Shell oferece para a gente instruções de repetição? Oferece. Ele oferece while e for, que se comportam de forma parecida com while e for de outras linguagens, como C e Python. Tá? Então, vamos começar pelo while, que tem uma sintaxe, uma utilização muito parecida com o if que a gente já viu. Então, vamos supor que eu tenho uma variável i que já está inicializada com o valor 1. Vamos supor que eu queira repetir uma operação até que eu chegue no número 10. Como que eu escrevo isso? Bom, esse tipo de operação, né, repetir uma operação até que uma certa condição seja satisfeita ou enquanto uma condição for satisfeita, é feito utilizando o while. Então, como que a gente pode fazer? A gente usa o while em conjunto com esse comando abre colchetes, e daí eu uso exatamente do mesmo jeito como eu usaria isso aqui dentro de um if. Então eu vou querer que o meu código se repita enquanto o i for menor ou igual a 10. Tá? Vou querer ficar repetindo um certo código enquanto for menor ou igual a 10. Então ele vai ser 1, então ele vai executar. Aí depois eu vou querer que ele incremente, vire 2, executar de novo até chegar no 10. Aqui eu teria que pular uma linha de forma parecida com o if, né? Depois do comando a ser executado para eu ter um código de sucesso ou código de erro, eu preciso ter um pulo de linha ou um ponto e vírgula. Aqui no while é a mesma coisa. Muda que em vez de then, a gente usa do. Tá? Esse do é parte do while, ele sempre tem que vir aqui logo depois. Assim como no if, eu não sou obrigado a pular uma linha ou colocar um ponto e vírgula depois do do. E aqui eu posso colocar um comando. E aqui eu vou colocar um comando mandando incrementar o i, fazendo uma operação aritmética aqui. E eu finalizo com done. Então aqui é um caso em que eu não uso o nome da estrutura ao contrário, né? O if termina com fi, aqui termina com done. Então é uma coisa totalmente fora de padrão, mas é a vida, né? Bom, se eu verificar aqui o valor do i, depois disso ele chegou em 11, né? E daí interrompeu, ele não executou mais o código de dentro do while a hora que chegou no 11, porque essa condição aqui se tornou falsa. Bom, vamos voltar ele para 1 e vamos executar isso aqui de novo, mas dessa vez, antes da gente incrementar, vou mandar ele mostrar na tela o valor de i. Ponto e vírgula para separar os dois comandos. Poderia usar também pulo de linha. E beleza, temos uma contagem dos valores de 1 até 10. Bom, esse tipo de coisa é muito interessante para a gente automatizar nossas tarefas, porque a gente pode usar comandos do sistema operacional ou chamar programas, qualquer coisa basicamente a gente pode fazer dentro dessas estruturas de repetição. Eu poderia, por exemplo, em vez de mostrar na tela, eu poderia criar diretórios com nomes de 1 até 10. Claro, eu esqueci de voltar o valor do i para 1, né? Então ele não chegou a executar nada. Criei aqui diretórios com nomes de 1 até 10. Não quero mais esses diretórios, quero removê-los. Só troca aqui o comando para rmdir. Rmdir remove um diretório assegurando que ele esteja vazio. Tá? Se eu quiser remover um diretório e todo o conteúdo, eu tenho que usar um outro comando que é o rm-rf. Mas quando a gente sabe que ele está vazio, é melhor usar esse comando que é mais seguro. Se não estiver vazio, ele vai se recusar a remover. De novo, a mesma coisa. Esqueci de voltar o valor para 1. Beleza? Para eu não ficar esquecendo de voltar o valor para 1, eu poderia também fazer isso tudo na mesma linha, separando os comandos com ponto e vírgula. Não teria problema.
Tá? E aqui ele está reclamando que deu erro porque os diretórios não existem, claro, que eu já removi. Bom, esse tipo de estrutura de repetição while é a única disponível no shell? Não, existe também uma outra estrutura de repetição que é a for. Tá? Como que eu utilizo o for? O for do shell é mais parecido com o for do Python do que com o for do C, para quem conhece essas linguagens. Como que ele funciona? Eu tenho que colocar aqui, depois do for, o nome de uma variável. E veja que aqui o nome vai ser em cifrão, porque eu não quero substituir o valor da variável nesse comando. Eu quero mandar ele inserir valores nessa variável, então eu ponho o nome dela mesmo, não ponho um cifrão. In. Então esse in é parte da construção. E aqui eu tenho que ter uma lista de valores. Eu posso ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3, ponto e vírgula. De novo, do. Então é o mesmo tipo de estrutura de início aqui do while, né? E a finalização também vai ser a mesma, vai ser com done. E aqui eu posso mandar, por exemplo, exibir os valores de in na tela. Poxa, mas se eu tiver que ficar digitando todos os valores aqui, é complicado. Suponha que eu quisesse percorrer todos os valores de 1 a 100. Né? Então, por isso, o shell tem também um comando utilitário que é o sec, que serve para fornecer como saída uma lista de inteiros, iniciando num certo valor e terminando em outro. Então, eu posso fornecer aqui como parâmetros para o sec 1 e 10, ele vai gerar uma lista de inteiros de 1 até 10. Eu posso mandar ele pular também. Desculpa, é o contrário. Posso mandar ele pular de 2 em 2. Então ele vai fazer todos os inteiros de 1 até 10 pulando de 2 em 2. Então 1, 3, 5, 7, 9, e aí iria para o 11, que já é maior que 10, por isso que ele omite, não chega a incluir o 10. Né? Se quiser incluir o 11, eu coloco aqui 11 e incluir o valor 11. Eu posso acoplar esse comando aqui dentro como? Adivinhe? Usando os mesmos primitivos, né, as mesmas construções que a gente já conhece. Crase ou cifrão abre parênteses. Aqui eu mostro todos os números de 1 a 10. A gente pode começar a fazer aqueles exercícios tradicionais, tipo soma de progressão aritmética, que a gente poderia usar uma fórmula matemática para calcular imediatamente, mas se a gente for burro, a gente pode... apenas como um exercício, né, a gente pode fazer isso usando uma estrutura de repetição, para mandar ele ficar somando. Então, nessa variável... deixa eu pôr em português, né? Soma. Eu vou inicializar com 0 aqui. E depois, conforme eu for percorrendo aqui os valores, eu vou fazer soma, receber, aqui eu uso aquela operação de aritmética, né? O valor de soma mais o valor de i. E daí no final eu posso mostrar na tela a soma. 55. Posso fazer isso de 1 a 100 imediatamente, 5.050. Então essas são as principais estruturas de repetição. Outro uso interessante do for é para percorrer arquivos. Lembrando que onde aparecer um asterisco no comando, esse asterisco vai ser substituído por arquivos que casem com um certo padrão. Então suponha que eu queira percorrer todos os arquivos que terminem em .c nesse diretório. Eu posso fazer algo do tipo for arquivo in *.c do eixo echo cifrão arquivo. Isso vai mostrar para mim todos os arquivos que têm extensão .c. Isso em si não é muito útil, porque eu poderia fazer isso diretamente assim ou assim, para mostrar esses arquivos. Mas aí o interessante é que eu posso acoplar isso com outros comandos. Então, suponha que eu quero fazer backup de todos os arquivos terminados em .c. Posso usar cp, que é um comando para fazer cópia. Cifrão arquivo para cifrão arquivo .backup. E daí, se eu for olhar aqui o resultado, vou ter uma cópia de arquivo, cada arquivo .c com a terminação .backup.
Então eu posso usar isso para automatizar tarefas em cima de vários arquivos diferentes.